E aqui, o primeiro que eu queria contar a respeito é quando ele chama Epafrodito de meu irmão. Essa característica é muito usada entre nós. E o que significa? Somos família, né, da mesma fé. Ou seja, somos coerentes com Cristo, somos filhos de Deus. Então, deixa eu muito claro a respeito de que Epafrodito não era só um irmão da fé, como eu tenho dito, mas também ele era um irmão e companheiro. Então, ele estava ali porque ele tinha uma autoestima por causa da vida de Epafrodito, né? Então, por isso que ele chama o primeiro ponto ali, que é irmão, meu irmão, não só irmão da fé, mas como o meu irmão, então é um pouco mais íntimo, mais relacional. O segundo dia que ele fala a respeito do cooperador. O cooperador é aquele que trabalha para o Evangelho. Então, todos o qual Paulo teve seus irmãos na fé que ajudaram na obra de Cristo, ele chamou de cooperador. Aquele que trabalha, aquele que executa, aquele que pratica, né, a obra de Deus, a vontade de Deus. E o terceiro ponto aqui, ele fala a respeito de companheiro de lutas. E aqui é algo muito importante, muito importante. Companheiro de lutas, se a gente for ver no original, é como se fosse um companheiro que é, na verdade, um companheiro de batalhas, irmãos, companheiro de armas. Isso está totalmente denotado a questão de guerra. Não é guerra. Então, a gente mostra como agora Epafrodito esteve junto com Paulo numa guerra. Não é guerra como a Bíblia fala contra a carne e sangue, mas contra a potestade. Ou seja, contra o príncipe deste mundo. Só que esse príncipe deste mundo tem os seus filhos, tem o seu sistema. E é contra isso que Paulo chama também, né? Tem como estar como companheiro, porque ele foi um dos irmãos que ajudou a Paulo, estava do lado de Paulo a lutar pela causa do Evangelho. E essa causa do Evangelho é muito importante porque eu queria que vocês imaginassem, porque é muito importante, a relação a respeito de Deus. Minha mãe, ela é mundial, ela faz isso por favor, é apaixonada por ser da Guerra Mundial. Durante muitos anos ela só assiste Segunda Guerra Mundial. Não sou muito fã, mas eu vou assistir, né? Para saber o que é, para estar com ela, né? Para passar um tempo com ela, ela gosta de ficar. E nos documentários de guerra, que é quando a gente assiste, né? E vê realmente cenas reais que aconteceram, né? Na guerra, não pelo filme em si, mas documentário também, mostra muito a atrocidade do homem na guerra. Né? A forma como as pessoas lutavam na guerra, né? Para defender a sua vida, mas também, né, ao seu país. Mas a forma como eles têm defendido, né, a causa, né, na guerra é algo muito tenso, é algo muito perigoso, é algo que você passa a necessidade. Existe casos que pós Segunda Guerra Mundial apareceram pessoas que teve tanto trauma que quando mostravam um capacete para eles começavam a ficar assustados, eles começavam a gritar, eles começavam a se debater, porque eles viram somente um capacete da guerra. Então a guerra é extremamente traumática. A guerra realmente é extremamente, ela não tem piedade. Então numa luta você está lutando contra um inimigo que tem armas, possui armas, e essas armas são extremamente para quê? Matar você. Matar ele é contra o que aquilo que eles acreditam. Daquilo que eles queriam impor sobre cada um, né, dos países. Então a guerra é isso. Aquele que vence, que tomou posse, fechou. Então aquele que tomou posse, agora vocês vão obedecer aquilo que eu quero colocar aqui nesse estado. Então eu vou exigir a lei. Então a guerra é muito tensa, é muito complicada. É sanguinária, é sem piedade. E esse é um ponto no qual Paulo falava de que Epafrodito, eles foram o seu companheiro de guerra. Ele foi um soldado lutando ao lado do seu capitão. O Paulo necessitava. Esse ponto que é muito importante para a gente entender, isso significa, meus irmãos, que o cristianismo ele não é um dia a dia comum. Viver a Cristo ele não é de forma monótona. Igual, mesmice, sem efeito, sem transformação. O Evangelho não é isso. A vida cristã não é isso.
ela não simboliza passividade, mas sempre atividade. O cristão em toda a Bíblia também, pela história da igreja, ele sempre foi ativo, porque ele sempre precisou defender, se posicionar contra os artifícios desse mundo, o sistema desse mundo, o caráter desse mundo, os princípios desse mundo. E se o cristão não se posiciona, o cristão ele está sendo passivo. Isso não foi feito, não foi escrito em nenhum momento que o cristão pode chegar e viver no conforto. E aqui, nesse capítulo aqui, demais a gente vai estar verificando, inclusive, na conclusão aqui da pregação, a respeito desse estilo de vida, a prática de vida, e como o Evangelho nos mostra como Cristo exige e como Cristo lhe dá o Espírito Santo para que a gente possa exercer essa atividade, exercer essa vida, com as práticas do qual Cristo tem nos dado, que é a oração, a pregação do Evangelho, a comunhão uns com os outros, mas também a defesa do Evangelho, o posicionamento a respeito daquilo que a gente crê por causa do Evangelho, porque a gente está defendendo não ler somente um livro, mas estamos defendendo uma pessoa, a única pessoa, que é Cristo, o Senhor e Salvador de todos. Então, aqui para frente, Paulo deixa muito claro a respeito de quando está elogiando, mas não só elogiando, mas dando atributos a respeito de quem Epafrodito é, porque ele só comentado na Bíblia, aqui e no capítulo 4, mas nenhum outro versículo da Bíblia fala sobre este homem. Alguns podem parecer que Epafras, está ensinando Colossenses, pode ser uma apresentação de Epafrodito mais outra pessoa, e também de Paulo. Então aqui vamos deixar muito claro a respeito da vida cristã, ele que estava sendo combatido, batalhado, junto com Paulo, na igreja de Roma, contra o sistema romano, e levando essa oferta a Paulo, porque se vocês, eu acabei pesquisando, de Filipos, na Macedônia, até Roma, leva em torno de 1900 quilômetros, 1916 e 1926 quilômetros. Imagina esse tempo em que ela não tinha homem, não tinha batina, não tinha avião, não tinha mais. Então, o tempo que se levava fora do clima, fora os percalços que tinha no caminho, então levava em torno de 6 semanas. Por aí, 6 semanas para chegar para o Paulo. E sabe qual é o ponto mais deixado claro a respeito de quando Paulo elogia, Paulo honra, falando isso daí, olha Filipenses, honrem homem como esses. Durante essa travessia, o Epafrodito vive durante. O Epafrodito chega a adoecer, mas uma doença não maligna. Não é uma dificuldade, uma dor no olho. É simplesmente a morte. Perto da morte, beirando a morte. Então ele sofreu por causa do Evangelho para ajudar a causa de que Paulo estava sofrendo em Roma, adoecendo, e durante o caminho ele poderia dizer o seguinte: eu vou voltar. Eu estou ruim, não está legal. Eu vou para casa, eu vou voltar também, depois eu levo. Mas ele, neste exato momento, ele cumpriu a sua missão. É chegar a Paulo, entregar as ofertas, entregar tudo que ele precisava e necessitava. E fora a sua doença, tinha outro risco. Porque o próprio sistema poderia prender da mesma forma. E poderia também matá-lo simplesmente por ser cristão. E esse é um ponto também na época que era muito tenso. Por isso que quando a gente vê no Evangelho falando assim: olha, se você confessar o nome de Cristo, você será salvo. Amém, de fato. Só que naquele tempo esse tipo de confissão era morte. Você poderia ser morto. Você poderia sofrer por causa do nome de Cristo. Hoje não. Hoje, se a gente falar que nós somos cristãos do Brasil, muito mais. Não causa efeito. Então, o objetivo, quando fala que confessamos a Cristo, nós somos porque falamos que cremos em Cristo. Porque quem que adianta falar que, olha, você acredita em Deus, você acredita em Cristo, não, você acredita, mas que diferença ele faz na sua vida? Que diferença falar que é cristão está fazendo diferença na nossa vida? Porque a gente vê muitos casos de cristianismo
falsos, perversos, né? De que foi tão corrompido a verdade a respeito daquele que diz que crê em Cristo, a verdade que consta em crer em Cristo, que simplesmente nos tornou banal. Ok, já está até sendo modinho ser cristão. Hoje, para ver os cristãos de verdade, é aquele que se posiciona, aquele que não se cala, aquele que vive o evangelho para glorificar a Deus, ele viveu o cristianismo como Paulo está demonstrando aqui, é entregar a vida. Depois tem um finalzinho que fala uma palavra muito interessante que depois eu vou repetir, quando ele fala a respeito do versículo de suprir as necessidades. Essa palavra, por incrível que pareça, no grego significa daqueles jogadores que apostavam dinheiro. Vou apostar vintinho, eu vou apostar dinheiro, eu vou apostar. E olha só que engraçado isso. Paulo ele pega essa palavra, que eu vejo aqui, ele acrescenta na vida de uma palavra para dizer o seguinte: esse homem, ele apostou a vida dele por causa do Evangelho. Ele apostou a vida dele, tudo que ele tinha por causa do Evangelho. Então, esse suprir significa isso, porque ele apostou na causa de Cristo. E essa aposta teve a ver com a vida dele. E esse ponto é depois importante, eu vou dar avançando aqui, tá? A respeito do que significa esse entregar a vida. O que essa vida que o Evangelho fala que eu preciso realmente praticar? Qual é o significado real de como eu preciso exercer? Ela tem a ver em vir para o pequeno? Tem a ver em vir para o mundo? TBD? Na escolinha? Vai muito mais além disso. E isso é um ponto de qual a gente precisa realmente gravar no nosso coração. Gravar. Né, a respeito de que, e confrontar com a nossa vida, se realmente somos praticantes, o que Paulo aqui posteriormente vai falar. Tá? Segundo ponto, o quarto ponto fala a respeito da palavra mensageiro. Mensageiro aqui, eu acho que é interessante. Paulo fala que essa palavra, o mensageiro que vocês vão estar falando, dois pontos do Paulo, Filipenses, né? Teve um relacionamento com Filipenses. Tá? E essa palavra mensageiro, ela significa no original apóstolo. Só que Paulo não está dizendo assim, existe mais um outro apóstolo. Paulo não está dando a conotação de que paracudito é um título, tem um título apostólico. Não, mas é por causa de uma atividade específica que ele tem feito na sua necessidade de Paulo. Ele falou, o mensageiro, ou seja, o enviado que vocês mandaram para suprir as suas necessidades. Uma atividade aqui que também no que eu entendo a respeito de apóstolo, né, sobre o título, não existe mais. Então a gente vê muito aí na televisão, muito aí no YouTube, a respeito de pessoas sendo ungidas com apóstolos, a respeito desse título. Só que se a gente for ver na história da igreja, primeiro século em diante, isso não existe mais. Após a morte, né, dos apóstolos, não existe nenhuma outra menção, né, dos símbolos que foram fechados a respeito desse título, deste cargo, né, de apostolado. Não existe mais, mas a palavra no sentido de sim, o enviado existe. Vocês foram enviados na pregação, enviaram uma mensagem, e levar o evangelho, né, tanto em qualquer outro lugar, você precisa de um apóstolo, você precisa enviar. Então, Paulo fala a respeito desse tipo de atividade, desse tipo de mensageiro do qual Filipenses tem levado a suprir as necessidades, né, do próprio Paulo. Okay?